Saber Direito desta semana, você vai aprender mais sobre o direito militar. Durante as 5 aulas, o professor Fernando Teles vai abordar questões sobre a Polícia Judiciária Militar, a ação penal militar, os processos em espécie, a prisão e a liberdade, além de explicar recursos no Código de Processo Penal Militar. Acompanhe a aula 5. Olá, espectadores do Saber Direito. Vamos para a nossa última aula de processo penal militar. Durante o nosso passeio pelo processo penal militar, nós vimos lá desde o fato delituoso, o que acontece, quem investiga, como funciona a Justiça Militar da União, quais são os órgãos jurisdicionais da Justiça Militar da União. Vocês conheceram um pouco do Ministério Público Militar, que atua perante a JMU. Falamos um pouquinho sobre a JME, que é a Justiça Militar Estadual. Falamos também, nesse caminho até o final do processo, falamos sobre o exercício da Polícia Judiciária Militar. Falamos também sobre a ação penal, o início da ação penal, os requisitos da denúncia. Falamos sobre o exercício da titularidade da ação penal, o papel do Ministério Público, as espécies de ação penal pública incondicionada, condicionada à requisição ou representação, ação penal privada subsidiária da pública, de base constitucional, direito fundamental. Falamos sobre os procedimentos ordinário e especiais do CPPM, abordando cada fase com o seu detalhamento. Na última aula, falamos sobre prisão e liberdade, como funciona no processo penal militar, os institutos afetos à prisão e à liberdade. E agora, no epílogo do estudo do nosso processo penal militar, vamos falar sobre os recursos. Então, o indivíduo chegou na sentença que o julgará pela prática em tese de um crime. Será condenado? Será absolvido? Não sei. De acordo com a prova dos autos. Mas, de toda forma, de um modo ou de outro, muito provavelmente alguém impugnará essa sentença. Sentença essa que será fruto da lavra de um juiz federal da Justiça Militar ou do Conselho Permanente ou do Conselho Especial de Justiça, conforme tenhamos como acusados um civil ou uma civil, um militar ou uma militar, praça, um militar ou uma militar oficial. A depender da situação, teremos um órgão jurisdicional, o outro ou um terceiro. Produzirá essa sentença condenatória, absolutória, que por sua vez será fruto da prova dos autos e ensejará a possibilidade de impugnação do seu conteúdo. Quais são os recursos cabíveis? Vocês devem presumir que não é possível abordar de forma muito detalhada, no tempo que dispomos, amplamente sobre os recursos do processo penal militar. Mas a nossa ideia é situar você, espectador, espectadora do Saber Direito, sobre os principais recursos cabíveis, os seus efeitos e, principalmente, que eu gostaria que você guardasse da aula de hoje, a classificação e pertinência e correlação dos atos decisórios com os meios de impugnação. Meios de impugnação esses que se dividem em recursos e ações autônomas de impugnação.
eu vou abordar principalmente os dois principais recursos, a apelação e o recurso em sentido estrito, que no dia a dia, na praxis processual penal militar, é chamado carinhosamente de rese, né? Recurso em sentido estrito. Para não ficar falando recurso em sentido estrito, muitas vezes falamos em rese, abreviamos como rese. Então, apelação e rese. E as ações autônomas de impugnação, temos duas com base constitucional, que são as mais importantes, o habeas corpus e o mandado de segurança. Mandado de segurança destinado a tutelar o direito líquido e certo, não abarcado pelo habeas corpus, ou habeas data, que não é o caso, mas o habeas corpus. E o habeas corpus, por seu turno, destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando está em risco por um ato supostamente ilegal de uma autoridade. E aqui eu acrescento mais uma, que considero a ação autônoma de impugnação, mas vamos ver que existe um intenso debate e uma grande divergência sobre a natureza desse meio de impugnação, que é a correição parcial. A correição parcial, ela se destina a impugnar decisões que estejam eivadas de um chamado error improcedendo, um erro de procedimento. Assim dito, para que se distinga do error in judicando ou in iudicando, que é o erro sobre o mérito, o erro de julgamento. Então, nós temos essa distinção, essa dicotomia, erro improcedendo, o erro de procedimento, que dá aso, enseja, né, o manejo da correição parcial, e o erro in judicando, que será impugnável pelo recurso cabível ou, residualmente, pelo habeas corpus ou mandado de segurança. É importante termos em mente que hoje o uso do habeas corpus, ele está bem mais restrito de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Durante muito tempo, o habeas corpus foi manejado pelos advogados, defensores públicos, como se fosse uma panaceia para todos os problemas. Tudo envolve qualquer ilegalidade durante o processo. É impugnável por habeas corpus. Isso aqui é uma ilegalidade flagrante. E, na verdade, ali, às vezes, ensejava uma análise maior sobre o fato. O habeas corpus e o mandado de segurança são ações de impugnação que exigem a prova pré-constituída, exigem a demonstração de plano da ilegalidade do ato. Um que venha a ensejar um risco à liberdade e o outro que afete um direito líquido e certo do impetrante. E a correição parcial, alguns entendem que é a ação autônoma de impugnação, eu entendo assim, outros entendem que é sucedâneo recursal, alguns entendem que é um recurso anômalo. Porém, topograficamente, no CPPM, a correição parcial está no artigo 498, antes até mesmo da disciplina das nulidades, de tal forma que nem sequer topograficamente está como recurso. Além dessa questão da localização, existem outros argumentos que caberiam numa discussão um pouco mais aprofundada. Então, independente da questão, se eu vou ajuizar uma correição parcial ou se eu vou interpor uma correição parcial, independente do verbo que se utilize, o fato é que a correição parcial se destina a sindicar, a impugnar erro improcedendo, algum erro de procedimento em alguma decisão. Pois bem, a disciplina recursal, realmente, ela
apresenta, né, diversos dispositivos do CPPM. E eu vou destacar alguns, dado a exiguidade do nosso tempo, vou destacar alguns que são importantes para que a gente mencione aqui. Primeira coisa, o artigo 514 do Código de Processo Penal Militar. Venha comigo, eu vou dizer para vocês qual é o teor do 514. Salvo a hipótese de má-fé, não será a parte prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Então, o artigo 514 do CPPM, ele versa sobre a fungibilidade recursal. E o próprio Código ressalva questões de má-fé. Porém, a jurisprudência dos tribunais superiores consigna um requisito a mais, além da má-fé, da deslealdade processual, porque a partir do momento em que existe uma má-fé, que é o termo usado, a expressão usada pelo CPPM à época, em 1969, hoje tem uma leitura etiológica, uma leitura à luz da ética processual, que é a lealdade processual. Alguns doutrinadores parecem esquecer que essa lealdade só se aplica ao Ministério Público, porque a defesa pode tudo. E, na verdade, os tribunais superiores têm sido cada vez mais exigentes e restritivos em relação a uma ampla liberdade de impugnação da forma que se quiser. Então, hoje, existem algumas situações em que a defesa interpõe recurso em cima de recurso, manifestamente protelatórios, apenas para evitar o trânsito em julgado, e os tribunais superiores certificam, não recebem o recurso, não recebem o recurso e determinam a certificação do trânsito em julgado com a baixa origem para executar aquela sentença penal condenatória. É uma violação ao contraditório e ampla defesa? De forma alguma. É uma violação ao duplo grau de jurisdição? De forma alguma. É um mau uso da ferramenta impugnatória, da ferramenta recursal. E esse mau uso é exatamente a má-fé que aqui o Código consigna para nós, no 514. Acrescenta-se a essa má-fé, essa deslealdade processual, também o erro grosseiro, considerado pelos tribunais superiores como um manifesto equívoco da parte que interpõe aquele recurso. E daí é importante que conheçamos as hipóteses ensejadoras de cada recurso, a partir do conhecimento da espécie de decisão a ser impugnada. Nesse sentido, vamos na aula de hoje abordar cada espécie de decisão, para que você acompanhe comigo e nunca mais erre, se é que um dia já errou. Certo? Então, é a nossa proposta. No artigo 515, nós temos aqui os seguintes dizeres do CPPM. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Então, recurso que não seja fundado em questões de caráter pessoal, aproveitará os corréus, certo? Então, é o chamado efeito extensivo. Quais são os outros dois principais efeitos recursais? O efeito devolutivo e o efeito suspensivo. O efeito suspensivo que existe na apelação, no rese nem sempre ele é presente.
a depender da situação, né? No artigo 516, parágrafo único, nós temos os seguintes dizeres: esses recursos não terão efeito suspensivo, ou seja, o rese não terá efeito suspensivo, recurso em sentido estrito, salvo os interpostos das decisões sobre matéria de competência, das que julgarem extinta ação penal ou que decidirem pela concessão do livramento condicional. Olha aí, o nosso legislador processual penal militar nos apontando que a regra da apelação, por exemplo, é o efeito suspensivo. E a regra do rese é a inexistência de efeito suspensivo, salvo nessas hipóteses: competência, extinção da ação penal e concessão do livramento condicional. Em todas as outras hipóteses, não haverá efeito suspensivo da decisão que ensejou aquele recurso. Certo? Perdão. O que nós temos também, uma questão importante que afeta o entendimento do Superior Tribunal Militar sobre a fungibilidade recursal. Quando passa essa fase, transita em julgado, existe a instauração do processo de execução, abre-se a execução da pena, instaura-se a execução da pena, os incidentes processuais são impugnáveis eventualmente por recursos. E existem hipóteses de incidência tanto do recurso em sentido estrito, do rese, quanto a previsão legal da LEP, da Lei de Execuções Penais, no artigo 197. E no artigo 197 da LEP, nós temos a possibilidade de interposição do agravo em execução. Porém, o STM já admitiu a fungibilidade, na verdade tem acórdãos admitindo e acórdãos não admitindo, a fungibilidade entre o rese e o agravo em execução quando esse recurso em sentido estrito tiver a hipótese de incidência igual ao agravo em execução, ou seja, quando versar sobre algum incidente processual na execução. Os acórdãos que permitem dizem que não há vedação expressa na lei em relação a essa fungibilidade. Fungibilidade que é aceita, inclusive, em alguns tribunais de justiça. Não haveria motivo para negar a admissibilidade desse agravo em execução, por exemplo, tendo em vista, inclusive, que aqueles advogados, defensores públicos que estão mais acostumados ao processo penal comum, de forma automática, já interpõem um agravo em execução. Então, existe é bem aceita essa fungibilidade. E aqueles acórdãos que negam a admissibilidade a essa fungibilidade entre o rese e o agravo em execução, aduzem que existe regra específica e previamente definida para o rese no que tange a incidentes de execução no Código de Processo Penal Militar e no Processo Penal Militar. Evidentemente que trata-se aí de uma questão de bom senso, também entendo correto haver essa fungibilidade. Pois bem, e uma última questão da fungibilidade que é muito relevante, que não está previsto no CPPM. Olha que interessante. É exatamente a impossibilidade de fungibilidade recursal entre a correição parcial e qualquer outro recurso. Olha só como esse fundamento milita em favor da compreensão de que a correição parcial não é um recurso, porque se assim fosse, poderia haver a fungibilidade com algum outro recurso, mas não é. Da mesma forma que não há fungibilidade entre rese, apelação, enfim, mandado de segurança.
Da mesma forma que o habeas corpus não é necessariamente, não existe essa possibilidade, né? E isso é até combatido, o manejo do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. Via de regra é até negado, salvo em casos teratológicos, flagrante abuso, ilegalidade. Então, onde está prevista essa vedação à fungibilidade entre a correição parcial e qualquer espécie recursal? Artigo 153 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 153 do RISTM, certo? Então, não é aceita a fungibilidade recursal. Pois bem, vamos falar agora do recurso em sentido estrito e da apelação. O RES, o recurso em sentido estrito, está previsto nos artigos 516 e seguintes do CPPM. No artigo 516, nós temos uma série de hipóteses de incidência. E aí vamos perceber, depois que nós falarmos dos atos decisórios, né, do tipo de ato decisório, vamos verificar o porquê de tantas hipóteses de incidência. Aí você pergunta para mim, professor, mas e se o caso, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma situação que está prevista na legislação processual penal comum, uma hipótese de recurso em sentido estrito da legislação processual penal comum, do CPP, e não está previsto no CPPM. Por exemplo, vamos imaginar o acordo de não persecução, alguma coisa relativa ao acordo de não persecução, algum instituto mais moderno que não conste do rol de hipóteses de incidência do RES, hipóteses de admissibilidade do RES. Podemos utilizar por analogia? Eu entendo que sim, principalmente se estivermos aí numa situação pró-defesa, né? Muito mais fácil de se aceitar essa analogia, certo? Mas, via de regra, a especialidade, né, a disciplina específica deve prosperar. Então, as hipóteses de recurso em sentido estrito são aquelas dispostas no artigo 516 do CPPM. No seu parágrafo único, já vimos que a regra de não existir o efeito suspensivo, salvo naqueles casos de extinção da ação penal, extinção da punibilidade, concessão de livramento condicional, questões de competência, certo? Muito bem, vamos falar sobre prazo. Prazo para interposição e prazo para o oferecimento de razões. Aqui nós temos uma diferença de procedimento, uma diferença do rito do RES para a apelação. Vamos primeiro para o RES, o recurso em sentido estrito. Quando estamos no âmbito do recurso em sentido estrito, nós temos a interposição que deve acontecer a contar da intimação daquela decisão ou daquela sentença, 3 dias. Em 3 dias deve ser interposta essa forma de impugnação, deve ser interposto o recurso em sentido estrito. Interposto o recurso em sentido estrito, será aberto o prazo recursal. Perdão, será aberto o prazo de razões recursais. E aí, feito, né, essa abertura de prazo para as razões recursais, a parte que impugnou, né, o recorrente, vai então elaborar essas razões recursais. Depois, vai para as contrarrazões. Volta para o juízo, porque no RES existe um juízo de retratação, perdão, pessoal, um juízo de retratação. Nós teremos, então, o retorno ao magistrado, ao juízo, que irá analisar
os argumentos e poderá, então, se retratar daquela decisão. Retratando-se daquela decisão, a outra parte também pode impugnar. E no caso, não havendo a retratação, segue para o tribunal, necessariamente vai para o tribunal. Quando nós estamos falando da apelação, a disciplina é diferente. Nós temos o prazo para interposição de 5 dias e o prazo para arrazoar 10 dias. No processo penal militar, então, revisando os prazos, muito importante, recurso em sentido estrito, 3 dias de prazo para interposição, 5 dias de prazo para arrazoar. Juntar aos autos as razões recursais. Na apelação, nós temos um prazo de 5 dias para arrazoar e 10 dias de 5 dias para interpor e 10 dias para arrazoar. 3 mais 5 no rese, 5 mais 10 na apelação. Outros recursos aproveitam o rito do recurso em sentido estrito lá no tribunal, no Superior Tribunal Militar. Então, por exemplo, o recurso inominado, que existe em algumas hipóteses, né, espalhadas aí pelo Código de Processo Penal Militar, quando é manejado por uma das partes, obedece ao rito do rese, do recurso em sentido estrito. Tem 3 dias para interpor, 5 dias para arrazoar, juízo de retratação sobe para o tribunal. Como eu falei, a apelação é diferente. A apelação são 5 mais 10, certo? Pois bem, existem outros recursos não previstos no Código de Processo Penal Militar, porém previstos no regimento interno do Superior Tribunal Militar, no RISTM, certo? Então, é questão de você observar, dar uma lida no regimento interno do STM e você verá que temos lá recursos contra as decisões do próprio tribunal, né? Recursos para a situação na qual o recurso extraordinário não é admitido, por exemplo, quando o relator pratica profere uma série de decisões, é impugnável, por exemplo, pelo agravo interno, enfim, então existem vários outros recursos que são presentes no regimento interno do Superior Tribunal Militar que não estão presentes no Código de Processo Penal Militar. E assim, da mesma forma, você deve proceder quando se tratar da Justiça Militar Estadual. Também deverá observar o que preceitua o regimento interno do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Justiça Militar. Lembrando a vocês uma coisa interessante, no âmbito da Justiça Militar Estadual, existem apenas 3 estados que contam com um Tribunal de Justiça Militar em separado, como órgão recursal da primeira instância da Justiça Militar Estadual. São eles Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Os 3 possuem TJMs, né? Então, os 3 possuem tribunais de justiça militar nessas unidades da federação, certo? Então, também devemos observar o regimento interno desses tribunais para verificar os recursos que não estão presentes no CPPM, certo? A correição parcial, quando ela é manejada, né, para aqueles que entendem que é recurso, que é interposta, para aqueles que entendem que é uma ação autônoma, ajuizada, enfim, ou, né, enfim, manejada ali a correição parcial, o próprio regimento interno do STM preceitua que a correição parcial segue o rito do recurso em sentido estrito lá no tribunal, certo? Agora vem comigo aqui. Antes da gente prosseguir,
na análise dos recursos, nós temos que aprender a entender como funciona a pertinência de cada recurso. Quando nós temos uma determinada decisão e sabemos que uma das regras principiológicas da teoria dos recursos é a unirrecorribilidade. Evidentemente que existe também a fungibilidade para os casos onde não há um erro crasso, um erro grosseiro ou não há má-fé. Tudo bem. Mas a regra é que aquela decisão seja apenas unirrecorrível, apenas um recurso ou meio de impugnação atende àquela impugnação, aquele inconformismo, certo? Então, vamos lá. Primeira questão, né? A gente tem que definir os tipos, as espécies de decisões. Temos que trabalhar em cima dessas espécies de decisões. Perdão. A primeira, né, temos que primeiro separar, né, a classificação dessas espécies de decisões, naturezas de decisões, em 3 grupos fundamentais. As decisões, os despachos de mero expediente. Depois, as decisões interlocutórias, falando 3 grandes grupos: despachos de mero expediente, decisões interlocutórias e depois sentenças condenatórias, absolutórias ou extintivas de mérito. Para alguns chamadas também de terminativas. Sentenças ou decisões terminativas. 3 grandes grupos. E eu vou passar, então, a abordar esses 3 grandes grupos, mencionando os tipos de recursos cabíveis em cada caso. Pois bem, a iniciar pelo despacho de mero expediente, o que fala a doutrina? Renato Brasileiro, Norberto Avena, os principais processualistas penais. O despacho de mero expediente, via de regra, ele é irrecorrível. Porém, pode acontecer o seguinte caso. Imagine aqui o seguinte: eu estou durante o processo, após o interrogatório do acusado, nós já vimos, você vai se lembrar, abre-se a fase de diligências, artigo 427 do CPPM, para que, finda essa fase, né, inicie-se a fase das alegações escritas, 428 do CPPM. Imagine que o juiz federal da Justiça Militar, após o interrogatório, venha exarar um despacho de mero expediente, abrindo vista para que as partes elaborem as alegações escritas, e ignorou completamente ou esqueceu a fase de diligências. E eu digo isso para vocês porque já aconteceu comigo. Lógico que a minha forma de resolver foi uma forma de cunho prático. Eu meramente peticionei, informei ao juízo e o juízo cancelou a sua, reconsiderou aquela movimentação, aquele despacho anterior, tornou sem efeito e abriu o prazo para o Ministério Público requerer as diligências. Depois, para a defesa requerer as diligências. Defesa, via de regra, fala por último. Só não fala por último quando está numa questão dos depoimentos das testemunhas por ela arroladas, em que aí ela pergunta primeiro, o Ministério Público pergunta por último. Mas todas as outras hipóteses a defesa fala ao fim. Então,
o juízo reconsiderou de imediato. Não houve necessidade de impugnar. Mas vamos imaginar que o juízo firmasse pé ali, olha, não, é 428, sob pena de preclusão, enfim, houvesse uma intransigência. Qual seria o meio de impugnação? E aí você vai lembrar que eu falei que a correição parcial, ela visa impugnar atos decisórios eivados de um erro improcedendo, um erro de procedimento. Ali, nesse caso, não existe uma falha de mérito, não existe uma falha na análise jurídica, existe uma falha procedimental, de tal forma que o recurso ou meio de impugnação, a ação, né? Ação, recurso, meio de impugnação, genericamente falando, cabível para um despacho de mero expediente que tenha em si um erro improcedendo, é a correição parcial, certo? Então, via de regra, são irrecorríveis. Porém, quando ensejarem em si um erro improcedendo, são impugnáveis pela correição parcial no âmbito do processo penal militar que estamos falando. Tá ok? Sigamos aqui comigo. Prosseguindo na análise dos atos decisórios, sigamos para as chamadas decisões interlocutórias. Pessoal, eu vou dizer para vocês uma explicação prática, mais fácil talvez de entender, mas professor, eu tenho uma dificuldade de compreender essa questão de atos decisórios, decisão interlocutória, como é que funciona? Uma decisão interlocutória, o que é uma sentença, enfim, eu vou explicar para você. A decisão, ela tem esse nome de decisão interlocutória porque é uma decisão prolatada após a interlocução, ou seja, após o juiz ouvir as duas partes. É demandado por uma parte, o juiz abre vista para outra parte se manifestar, né, tendo em vista a necessidade do contraditório. Após ele receber essas duas manifestações, ou seja, essa interlocução, ele decidirá sobre o objeto daquele pleito, daquele debate. Por isso que se chama de uma decisão interlocutória, porque existe uma interlocução, seja uma interlocução entre as partes, entre si, como uma interlocução das partes com o juízo, certo? Então, uma decisão interlocutória. Pois não. Então, nós temos duas subespécies de decisões interlocutórias, as chamadas simples e as mistas. Por que nós chamamos uma decisão de simples ou mista? Vou também te dar uma explicação prática, né? Explicação de quem quer que você entenda, né? Sou um professor que eu faço questão que você me entenda, então essa explicação talvez não conste de manuais, mas é uma explicação que vai te ajudar porque ela tem um cunho prático. A decisão interlocutória mista, ela, além de decidir aquele pano de fundo ali, aquela querela oriunda da interlocução, ele também extingue uma fase ou processo. Então, ele decide uma questão interlocutória ali, uma questão interlocução, proposta pelas partes ao juízo, e, além disso, ainda extingue o processo como um todo ou encerra uma fase do processo. Então, por isso que ela é mista. Ela é mista porque tem duas decisões em uma só. Decide a questão fundamental, que é colocada ali para o juízo, provocado por uma parte com manifestação da outra, para o juízo decidir, e também extingue uma fase desse processo ou o processo como um todo. Só que aqui, se vier a extinguir o processo como um todo,
será uma extinção sem resolução de mérito, certo? Vou dar um exemplo para vocês. No caso da deserção, crime militar de deserção, nós temos uma grande discussão se existe a condição de prosseguibilidade ou não. Ou seja, uma vez recebida a denúncia, por exemplo, por praça, uma acusação de deserção de praça sem estabilidade. Aquele soldado, aquele marinheiro, desertou, depois retornou à caserna para se apresentar, né? Foi submetido à inspeção de saúde, foi reincluído, apto para o serviço militar, o Ministério Público ofereceu a denúncia pelo crime de deserção, a denúncia foi recebida. Um mês depois, terminou o tempo dele de serviço militar obrigatório, ele foi licenciado porque a força não tinha mais interesse nele. Uma parte da doutrina diz que esse processo por deserção deve ser extinto sem resolução do mérito. Uma outra parte diz que esse processo prossegue. Eu sou alinhado a esse pensamento. O Superior Tribunal Militar também e uma parte considerável dos ministros do STF também. Aqueles que entendem pela extinção entendem existir uma tal de condição de prosseguibilidade. Não obstante existir uma condição de procedibilidade, né, também criaram uma condição de prosseguibilidade que nem consta da lei. Mas, assim, entende essa parcela da doutrina. Nessa situação, que tipo de decisão interlocutória é? Observe, surge nos autos um ofício da unidade militar dizendo, olha, fulano foi licenciado, ele é acusado aí dessa deserção, está respondendo ao processo já, mas foi licenciado por término de serviço militar obrigatório. Agora é civil. A questão é colocada pelo juízo, é aberta à vista às partes. Então existe uma interlocução do juiz com as partes. Quando retornam as manifestações para ele, vamos supor que ele venha a extinguir esse processo sem resolução do mérito. Ele é da opinião que se deve extinguir, porque existe uma tal de condição de prosseguibilidade que não foi mais atendida porque o sujeito foi licenciado e se tornou civil de novo. Observe que ele decidiu aquela querela e extinguiu, sem resolução do mérito, aquele processo como um todo. Então, uma decisão interlocutória mista terminativa. E quando extingue só uma fase do processo e não o processo como um todo? É uma interlocutória mista, não terminativa. Pois bem, vamos analisar os recursos cabíveis. Para as decisões interlocutórias, a regra, pessoal, a regra é sempre o rese, o recurso em sentido estrito. É um recurso feito para impugnar essencialmente decisões interlocutórias. É um recurso feito para trabalhar as decisões interlocutórias. Então, via de regra, quando se trata de uma decisão interlocutória, sempre devemos pensar no recurso em sentido estrito. Bom, vamos lá. A decisão interlocutória, ela é simples ou mista? Simples. Então, ela só decide um pano de fundo, uma decisão, uma questão que foi submetida pelas partes ao juízo. Não extingue processo, nem fase do processo, não resolve mérito. Primeiro, recurso eleito. Rese, recurso em sentido estrito. Por quê? O recurso em sentido estrito, ele se destina essencialmente a impugnar decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias, mesmo as simples. Mas aí, dada a situação, você me fala, mas professor, eu procurei no artigo 516 do Código de Processo Penal Militar e não encontrei nenhum fundamento para essa decisão interlocutória simples. O que eu faço? Bom, aí você tem
algumas opções. Você é Ministério Público ou você é Defesa? Se você é Ministério Público, possivelmente será manejado um mandado de segurança, porque o risco à liberdade de locomoção é do réu, né? Não é sua, não é do Ministério Público, então é mandado de segurança, aduzindo-se um direito líquido e certo. Se essa decisão interlocutória, todavia, não encerrar em si um juízo, um erro injudicando, né? Um erro de julgamento, mas sim um erro de procedimento, será correição parcial. Então, em resumo, para as decisões interlocutórias simples, nós teremos o seguinte: primeiro recurso a ser escolhido, recurso em sentido estrito, porque é o recurso essencialmente usado para impugnar decisões interlocutórias, quanto ao mérito dessa decisão interlocutória, né? Quanto ao erro injudicando, certo? Pois bem, quando nós temos uma situação em que não é cabível rese, incidirá, se você é defesa, habeas corpus, se você é Ministério Público, mandado de segurança, e se for um erro improcedendo, correição parcial. E agora, se for uma decisão interlocutória mista, seja não terminativa ou terminativa, tanto faz. Primeiro recurso de eleição, primeiro recurso a ser eleito, a ser pensado, a ser imaginado, a ser observado, recurso em sentido estrito. Vai observar se tem hipótese de incidência no 516 do CPPM. Tem? Beleza, excelente. Pode-se valer dessa hipótese. Artigo 516, a linha J, por exemplo, extinção da punibilidade, causa extintiva da punibilidade, não concordei, vou recorrer, é o rese. Porém, se não há nenhuma hipótese entre aquele rol do artigo 516, o que eu faço? Eu vou me valer da apelação subsidiária, a chamada apelação subsidiária, que está prevista no artigo 526, a linha B de bola, B de bravo, 526B. Por quê? É uma decisão terminativa. Vimos que as decisões interlocutórias mistas podem ser terminativas ou não terminativas, mas de toda forma vai ser uma decisão definitiva, uma decisão que vai terminar com o processo como um todo ou uma fase do processo. Então, apelação subsidiária. E ela é subsidiária exatamente porque não cabe o recurso principal para ela naquele caso. Excelente. Agora, para finalizar o estudo dos atos decisórios, nós temos as sentenças condenatórias, absolutórias e terminativas de mérito. Nesses casos, primeira coisa, se a decisão é condenatória ou absolutória, devemos nos valer sempre da apelação do 526, a linha A, sentença condenatória ou absolutória. A apelação é a que deve ser usada. E no que tange as sentenças, por exemplo, que reconheçam a prescrição, sejam terminativas de mérito, né? Existe uma preliminar de mérito, é prescrição, o fato está prescrito, feito o cálculo, verificou-se que está prescrito. O que fazemos? Não é uma sentença que condena e nem que absolve. E aqui eu peço para que você tenha atenção em um detalhe. Perdão. O Código de Processo Penal Militar, ele insere a decisão extintiva da punibilidade como causa absolutória, o que não se compatibiliza com a doutrina e com a jurisprudência. É uma decisão que não condena e nem absolve. É uma decisão terminativa de mérito, certo? Então, para essas sentenças terminativas de mérito, primeira coisa, vai se verificar se há previsão de rese. Se não houver previsão de rese, né, note que não é apelação da linha A,
526 alínea A, porque o 526 alínea A é só para condenação e absolvição. Antes de partir para a linha B, que é a apelação subsidiária, por ser subsidiária, ela precisa que o seu recurso próprio não exista, não seja cabível, verifica se não há fundamento para o recurso em sentido estrito, qual é a única opção? A apelação subsidiária da linha B do artigo 526 do CPPM. E, por fim, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, né? O artigo 526, parágrafo único, que versa sobre a apelação, ele vai nos dizer o seguinte: quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Então imagine o seguinte, que eu tenho uma decisão, uma sentença condenatória que deixa de conceder o sursi equivocadamente. E aí o advogado, inconformado com aquilo ali, ele interpõe uma apelação para o mérito, para a condenação, e um recurso em sentido estrito para o sursi, para a não concessão da suspensão condicional da pena, do sursi penal. Está equivocado. Na verdade, deve-se interpor a apelação para abordar as duas questões, certo? Então, pessoal, esse era o conteúdo que eu gostaria que vocês fixassem, o conteúdo que eu me propus a passar para vocês. Agora, vamos para o nosso tão esperado quiz. Primeira pergunta. A apelação no processo penal militar. Opção A. Tem prazo de interposição de 5 dias. Opção B. Obedece ao rito do recurso em sentido estrito. Opção C. Se destina principalmente a impugnar decisões interlocutórias. Opção D. Se destina a impugnar apenas sentenças condenatórias e absolutórias. Vamos à resposta correta. Resposta correta, opção A. Tem prazo de interposição de 5 dias. Veremos o porquê de essas opções estarem incorretas. Opção B. Obedece ao rito do rese. Não, é uma apelação. Obedece ao rito previsto para apelação. Opção C. Se destina principalmente a impugnar decisões interlocutórias. Não, o recurso em sentido estrito, vulgarmente chamado aqui conosco de rese, se destina a impugnar essas decisões interlocutórias de forma precípua. A apelação se destina principalmente a impugnar sentenças condenatórias e absolutórias e, subsidiariamente, sentenças terminativas. Opção D, se destina a impugnar apenas sentenças condenatórias e absolutórias. Acabei de dizer que não. Também existe a apelação subsidiária. Segunda questão. O recurso em sentido estrito. Opção A, tem prazo de interposição de 5 dias. Opção B, possui juízo de retratação. Opção C, suas razões devem ser apresentadas em 10 dias. Opção D, se destina a impugnar apenas sentenças condenatórias e absolutórias. Vamos à resposta correta. Opção B, possui juízo de retratação. Vamos analisar rapidamente as outras opções. Tem prazo de interposição de 5 dias. Falso, o prazo é de 3 dias para interposição, 5 dias para razoar. Suas razões devem ser apresentadas em 10 dias. Não, em 5 dias. Opção D, se destina a impugnar apenas sentenças condenatórias e absolutórias. Não. Precipuamente, principalmente o rese, o recurso em sentido estrito, se destina a impugnar decisões interlocutórias. E vamos para a terceira e última pergunta. Sobre os recursos no processo penal militar, pode-se afirmar que, opção A, o recurso em sentido estrito se presta a impugnar somente as decisões interlocutórias mistas.
Opção B, o recurso em sentido estrito se destina a impugnar todas as sentenças extintivas, sejam ou não de mérito, com exclusão da apelação. Opção C, a apelação subsidiária se destina a impugnar também sentenças terminativas de mérito e decisões interlocutórias mistas terminativas. Opção D, o recurso inominado segue o rito da apelação. Vamos, enfim, à resposta certa. Opção C. Vamos comentar sucintamente as outras. O recurso em sentido estrito se presta a impugnar somente as decisões interlocutórias mistas. Não, se destina também às decisões interlocutórias simples, também as sentenças terminativas de mérito. Opção B. O recurso em sentido estrito se destina a impugnar todas as sentenças extintivas, sejam ou não de mérito, com exclusão da apelação. Está errado, porque não se pode excluir a apelação subsidiária. Eventualmente, pode-se encontrar uma situação em que não há previsão para o recurso em sentido estrito, mas existe a possibilidade do manejo genérico da apelação subsidiária. E a opção D, o recurso inominado segue o rito da apelação. É falso, segue o rito do recurso em sentido estrito, conforme já foi abordado aqui durante a aula. Então, queridos espectadores do Saber Direito, assim termino o estudo do processo penal militar com vocês, desejando sucesso e um grande abraço a todos e todas. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.